O Santos, para tudo a informação de momento aqui no Bate Pronto, não resistiu à derrota no Maracanã para o Fluminense por 1-0. O Santos que tem 2 derrotas e um empate no Campeonato Brasileiro em 3 jogos até aqui. Bruno Prado caiu, Pedro Caixinha já tinha uma pressão para cima dele. Nas últimas horas já tinha saído aquela informação preliminar, vai ter reunião com o Caixinha, bem provável que saia mesmo. E o Caixinha foi demitido pelo Santos, Bruno Prado. Não é uma surpresa, né? Acho que desde a declaração do Marcelo Teixeira após a primeira rodada, a derrota para o Vasco, isso aí já estava se desenhando, né? Quando ele fala, ele estava tratando como um absurdo perder para o Vasco, que o Santos tem um elenco, tem que chegar aqui e fazer 3 pontos. O presidente falou isso publicamente, né? Então ali, se ele achava um absurdo o Santos perder para o Vasco em São Januário, que o elenco era bom, a culpa era de quem? Então, naquela fala, que você entende, eu montei um bom elenco, então eu considero os jogadores bons. Quem não está tirando dos jogadores é o técnico. Para mim, ele não falou isso diretamente, mas estava na cara, que era isso que ele estava querendo dizer. Aí o Santos, na segunda rodada, empata com o Bahia e ontem perde para o Fluminense. Então, estava na cara que isso ia acontecer. Aí tem também essa questão, isso também acontece muito, você demite um técnico também quando você tem no mercado alguns técnicos que te interessam, ou um técnico que te interessa. Vamos ver os próximos passos aí do Santos, mas tem o Dorival, que é um técnico que já tem uma história no clube também, e foi campeão no Santos nas 2 passagens que teve. E tem o Tite. Eu imagino que vai ficar entre esses. Aí, se os dois disserem não, aí eles vão ter que buscar alguma coisa. Mas eu acho que as primeiras opções deverão ser os 2 ex-técnicos da seleção, Dorival e o Tite. O Tite, claro, um cara muito competente e tem uma ótima relação com o Neymar. O próprio César Sampaio, o Vampeta lembrou aqui, que vai ser o técnico interino. O Sampaio está desde o início do ano na comissão técnica do Santos. E o Sampaio foi auxiliar do Tite também na seleção. Então eu imagino que os primeiros convites serão a Dorival Júnior e Tite, não sei em qual ordem. E se nenhum dos 2 aceitar, aí eu imagino que o presidente não tenha muita ideia do que fazer, vai começar meio que do zero, mas eu imagino que o Santos vai tentar um dos 2. Só é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Mano Menezes já tinha sido demitido, chegou o Renato Gaúcho no Fluminense, e a gente estava comentando aqui o São Paulo do Zubeldia, que recebe uma pressão justa das arquibancadas, mas sem Oscar e Lucas Moura. Tem 2 desfalques de peso importantes para esse time do São Paulo. O Quinteiros lá no Grêmio, que não tem o elenco dos sonhos também. Não é magia, o cara chega, do dia para noite o time vai jogar. A gente comentou aqui no programa também esse caso do Caixinha sem o Neymar. O Caixinha sem o Neymar voltou ontem, mas ainda não está 100% e tal. Você vê, o campeonato começando, alguns times desfalcados, de repente esses desfalques prejudicam o técnico e numa sequência de jogos, viagem, maratona, tudo aquilo que a gente sabe, o técnico acaba deixando o time. Raí Monteiro, hein? Tá aí, Pedro Caixinha demitido pelo Santos. Raí Monteiro. Pois é, Pedro, tava meio cantada essa bola aí também, né? Do Caixinha acabar sendo demitido, um trabalho que não empolga muito o torcedor do Santos, também não mostrou grande qualidade, né? Nessa temporada o Santos estava lá patinando no começo do Campeonato Paulista, teve aquelas semanas, né, com o Neymar, que o Neymar teve boas atuações, o Santos conseguiu 3 ou 4 vitórias em sequência e aí se classificou, né, para a fase seguinte, mas foi presa fácil nos duelos contra o Corinthians. Enfim, foi um time que mostrou algo muito interessante nesse início de temporada, jogou muito mal contra o Bahia, embora tenha reagido no segundo tempo. Ontem também um jogo ruim contra o Fluminense, então é um Santos com poucas perspectivas. O que também não pode nos fazer deixar de dizer que o Santos tem um elenco bastante desequilibrado. O Santos fez boas contratações do meio para frente, né? Conseguiu repatriar o Neymar, trouxe o Rodaiser, que é, na minha opinião, muito bom jogador, trouxe o David Washington, trouxe o Tiquinho Soares, que é bom centroavante, mas do meio para trás é um time com muitos problemas, né? A linha defensiva do Santos ontem, por exemplo, tinha Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Hugo Escobar na esquerda, né? Não é uma defesa daquelas que você olha assim e fala, aqui tem um grande sistema defensivo, né? Então, assim, o trabalho do Caixinha não foi dos melhores, mas o elenco, né? E o time, o 11 inicial também do Santos, tem muitas dificuldades. Eu estava dando uma olhada aqui, que agora começam, né, as especulações, o nome que a diretoria gosta, outro, o Bruno falou sobre os ex-técnicos da seleção brasileira. Tem um outro que está na pauta aqui também, o nome de Thiago Carpini, atual técnico do Vitória, é um que agrada bastante a diretoria do Santos também, então pode ser uma possibilidade aí. É um técnico que está empregado, né? Já não é um negócio tão fácil assim. Mas assim, um convite para treinar o Santos de Neymar, né, é bem diferente do convite para treinar o Santos no começo do ano, que vários técnicos recusaram. A gente estava falando aqui, o Santos bateu na porta do Renato Gaúcho, do Gustavo Costas, do próprio Gustavo Quinteiros, que acabou indo pro Grêmio e não teve muito êxito, né? Agora com o Neymar você ganha um outro argumento para tentar convencer um treinador. Tem alguns santistas que também falam aqui, tem alguns amigos, é tudo especulação, né? Não é informação, mas os nomes são sempre... Normalmente um dirigente político ele vai nos nomes que agradam, né? Tem alguns amigos santistas que lembram aqui do Sampaoli também. Tá sem clube. Tá sem clube, mora no Brasil e teve uma passagem muito boa no Santos. Também é um cara que eu não duvido, não, que eventualmente esteja nessa lista, porque acho que a maior parte dos santistas gostam dele. Tem Sampaoli, tem Dorival, tem Mano Menezes
e tem o Tite, mano. E o Tite é parça do Neymar. Todos aí, já tem O Neymar. Tite é parça do Neymar. Você acha que o Neymar vai ter influência na escolha do Santos? Vai ter poder de decisão? Ele é o pai, lógico, vai ter. E não, os passa tá tudo aí, ó. Diniz é passa também. Tite, Dorival, que já trabalhou com o Neymar e o convocou agora falando que vai fazer o time em torno do Neymar na seleção. Então, quanto a isso, fica tranquilo, Pedro. Vai estar lá. Aí, se nenhum dos três topar, aí deu aqui, aí pode ser Capim. O São Paulo, eu duvido que ele possa voltar, porque lá em Santos os caras queriam matar ele é odiado, né? Os ex-jogadores, né? Todo mundo. E o Marcelo, e o presidente do Santos, É verdade. amigo de todos esses jogadores que o São Paulo botou todo mundo pra correr. Isso é um bom ponto, é verdade. Ó, tem uma atualização aqui do. Pô, mas tem torcedor do Santos que gosta do São Paulo, não tem não? Tem, mas não é só os outros que trabalham no dia a dia que a Matos queria matar ele. Ó, tem Os uma. meninos da árvore lá que iam acompanhar os treinos do Santos, todo mundo gosta do ele foi pelo menos campeão brasileiro. deixou uma boa impressão. Se não, desculpa te interromper, mas tem torcedor do Santos que fala assim, pô, se não fosse o Flamengo lá, vacilador do Jesus, o Santos tava lá pra ser Fez campeão. 74 pontos, Ó, certo? tem E uma. ainda ganhou do Flamengo do Jesus na Vila, não foi? Por 4-0. 4x0. Última rodada do Campeonato Vai lá, Raí. Tem uma informação aqui do Lucas Mussetti, né, nosso companheiro lá do UOL, ele é bastante bem informado sobre o Santos. E ele escreveu aqui o seguinte: o Santos ouviu notícias ruins nessa primeira busca por um novo técnico. Dorival Júnior e Tite disseram que não querem assumir nenhum clube agora. Luiz Castro avisou que não pretende trabalhar no Brasil neste momento. Eram essas as 3 principais opções do Santos, que pode insistir, mas imaginava receber respostas diferentes em busca de uma definição rápida. Jorge Sampaoli não empolga a direção, mas não está descartado. Ele aceitaria o convite.